imagine você se encontra diante de uma grande batalha. Não uma batalha física, mas uma batalha invisível, travada dentro de você, na sua mente e no seu coração. Cada pensamento, cada sentimento, cada dúvida surge como um adversário invisível. O mundo à sua volta muitas vezes parece mergulhado em desespero e incredulidade. E você talvez se sinta perdido no meio de tudo isso. Talvez você pergunta a si mesmo: onde está Deus no meio disso tudo? E por que as pessoas ao meu redor parecem tão perdidas? Essas são perguntas profundas e são exatamente as perguntas que o Salmo 53 nos desafia a refletir. Nesse salmo, Davi nos fala de uma realidade que, embora seja antiga, é a mais atual do que nunca. O salmo começa com uma afirmação chocante. O tolo diz no seu coração: não há Deus. Mas essa profundidade desse versículo e o que ele pode ensinar sobre a nossa própria jornada espiritual vai além de uma simples negação de Deus. Ele nos leva a um confronto direto com as nossas próprias atitudes e com o estado da nossa fé. O que o Salmo nos mostra é algo extremamente relevante para o mundo em que vivemos hoje. Ele revela como a incredulidade, o medo e a falta de esperança podem dominar os corações humanos, levando à destruição, à desilusão. Ele também nos mostra a importância de olhar para dentro de nós e reconhecer nossas fraquezas, porque quando nos confrontamos com a nossa própria fragilidade, podemos começar a entender melhor nossa necessidade de um Deus forte e misericordioso. O Salmo 53 começa com uma observação profunda e alarmante. O tolo diz no seu coração que não há Deus. Essas palavras não se referem simplesmente a uma negação intelectual de Deus, mas a um comportamento. O tolo aqui não é o ignorante que não conhece os fatos, mas aquele que, mesmo conhecendo a verdade, escolhe viver como se Deus não existisse. Ele não age conforme o seu Criador. Ele não busca a verdade, e suas ações revelam sua falta de fé. Isso pode parecer algo distante, mas que pertence a um passado longínquo. Mas, se formos honestos, vemos que a mesma mentalidade permeia muitos aspectos da nossa sociedade atual. Quantos de nós, muitas vezes, vivemos como se Deus não estivesse presente nas pequenas ou grandes decisões do dia a dia? Quantas vezes a falta de fé nos faz agir de forma apressada, sem refletir ou buscar a direção divina, acreditando que somos suficientes por nós mesmos? E mais ainda, ao fazer isso, não só negligenciamos a presença de Deus em nossas vidas, mas também deixamos de ser uma luz para aqueles que estão ao nosso redor. O Salmo 53 nos faz refletir: como será que o mundo vê Deus quando nos vê? Será que estamos refletindo o caráter de Deus em nossas ações e decisões? Ou estamos como o tolo, vivendo como se Deus não existisse? Esse salmo continua a mostrar a profundidade da depravação humana, descrevendo uma sociedade em que todos, sem exceção, se afastam de Deus. Todos se extraviaram, juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Às vezes nos deparamos com um mundo que parece perdido, onde as pessoas se afastam de valores e virtudes,
e os princípios divinos parecem estar em segundo plano. Mas o que o Salmo nos ensina não é apenas sobre a maldade ou a incredulidade do mundo, mas sobre a nossa própria postura diante dessa realidade. Diante dessa constatação, muitos podem se sentir desanimados, como se o mal fosse maior do que o bem, e que a fé já não tivesse mais lugar no mundo moderno. Mas justamente nesse ponto que a mensagem do Salmo 53 se torna uma mensagem de esperança. Porque, ao mesmo tempo em que ele descreve a falência da humanidade, ele também aponta para a necessidade desesperadora de um Salvador. A incredulidade do mundo não é um reflexo da incapacidade de Deus de agir, mas uma oportunidade para que ele se revele ainda mais forte, ainda mais presente, ainda mais transformador. O Salmo não termina em desespero. Ao contrário, ele aponta uma promessa. Nos versículos seguintes, vemos a expectativa de que Deus irá restaurar a sua obra. E ao final, derrotará a incredulidade e a maldade. Quem dera de Sião viesse a salvação de Israel. Quando Deus restaurar a sorte do seu povo, exultará Jacó, e Israel se alegrará. A presença de Deus no meio de um mundo caído não é uma promessa distante ou vaga. Ela é uma certeza para todos aqueles que colocam sua fé nele, que acreditam que ele pode restaurar, transformar e renovar. O Salmo nos lembra que, apesar da aparente desordem ao nosso derredor, há uma promessa inabalável de que Deus está no controle de todas as coisas. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa salvação. Quando olhamos para as nossas próprias vidas, podemos sentir como se estivéssemos em um vale de desânimo, em um mundo onde o mal parece prevalecer. Mas é exatamente nesse momento que precisamos lembrar da verdade de que Deus está presente. Ele está ativo. Ele está restaurando. Ele está buscando transformar corações endurecidos em corações renovados. Cada um de nós tem a chance de experimentar essa transformação. Porque, como o Salmo nos ensina, Deus é aquele que traz salvação. Portanto, a mensagem do Salmo 53 é clara e desafiadora. A incredulidade e o mal podem estar presentes ao nosso redor, mas não podem definir a nossa história. Deus, em sua infinita misericórdia, está nos chamando para uma vida de fé e esperança, onde Ele é a nossa rocha firme. Não importa o tamanho da batalha ou da escuridão ao nosso redor. A presença de Deus em nossa vida traz uma luz que jamais poderá ser apagada. Ao refletirmos sobre este salmo, somos convidados a examinar nossas próprias vidas e perguntar: será que, em algum momento, tenho vivido como se Deus não estivesse presente? Será que tenho agido como o tolo que vive sem reconhecer a sua soberania? Mas a boa notícia é que nunca é tarde para mudar. Podemos hoje renovar nossa fé e confiar que Deus está conosco. Não importa onde você esteja em sua jornada, Deus é capaz de restaurar, de renovar e de trazer uma esperança eterna para a sua vida. Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa força. Que possamos então viver com aqueles que sabem que Deus é real, que Ele está presente, que através dele encontramos a verdadeira razão para a esperança. Que Deus abençoe a sua vida e toda a sua família. Não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar o sininho das notificações para você receber mais conteúdos que vão abençoar, motivar e alegrar a sua vida.
Compartilhe esse vídeo com seus amigos e com toda a sua família, com aqueles que você sabe que precisam de uma palavra. Então compartilhe com eles, para que a bênção de Deus seja completa. Não se esqueça de deixar um comentário aqui, um pedido de oração, um comentário do que você achou deste vídeo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.